Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal Marcando o X da Questão. O objetivo desse canal é justamente te ajudar a marcar o X correto da questão de prova, tá? Nossa finalidade aqui é a sua aprovação no concurso público, tá bom? Pessoal, vamos lá. O título de hoje, né, vai ser o título segundo. Vinícius, o que nós vamos estudar? Direito constitucional, título segundo, dos direitos e garantias fundamentais. O objetivo desse nosso primeiro encontro não vai ser esgotar totalmente o tema, tá? O objetivo desse encontro é justamente bater em critérios objetivos, em questões objetivas, para tentar te ajudar a marcar o X correto da questão. Reitero, o objetivo aqui não é te explicar, não é fazer uma coisa extensiva, não é fazer com que você tenha o mesmo conhecimento que você teria, digamos, na sua faculdade de Direito, tá? O objetivo aqui é justamente apresentar a informação clara, precisa, objetiva, para te ajudar a marcar o X correto da prova, tá? Pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, né, como o nosso tema hoje vai ser Direitos e Garantias Fundamentais, que é o título segundo da Constituição, eu gostaria de tentar tirar uma expressão, uma visão ruim que você tem de uma expressão chamada direitos humanos, tá? É bem natural que você enxergue essa expressão de direitos humanos como uma questão meio negativa, justamente porque você foi contaminado por ouvir na mídia que a expressão de direitos humanos ela é focada apenas em defender bandido. É bem comum realmente isso aí, tá? A expressão de direitos humanos, na verdade, ela faz referência a todo o direito do homem, só que nós trabalhamos com os direitos relacionados ao homem num plano internacional. Então, quando os Estados soberanos eles vão deliberar sobre os direitos do homem, direitos humanos, eles vão ali formular tratados e convenções internacionais. E o objetivo desses tratados e convenções é justamente trabalhar com direitos do homem, direitos humanos. Tudo bem? Agora, quando o assunto é direitos fundamentais, aí é o seguinte: os direitos fundamentais são os direitos humanos, é o direito do homem, só que positivado numa Constituição, positivado numa determinada legislação. Entenderam? Então, Vinícius, em síntese, qual é a diferença? Direitos humanos, foco no direito internacional. Direitos fundamentais, foco no ordenamento jurídico interno. Perfeito? Tranquilo? Tire esse pensamento, por favor. Tá? Direitos humanos focado no direito internacional. Direito dos homens, direitos fundamentais focado no direito de ordenamento jurídico interno. Tudo bem? Então, beleza. Dando continuidade. Uma expressão muito comum que cai em prova, né, um tema muito comum que é cobrado pelas bancas de concurso, é justamente as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Toma cuidado com esse tema. Por quê? Hoje a doutrina ela é pacífica em apontar três gerações ou três dimensões dos direitos fundamentais. Entretanto, você vai ver certamente um doutrinador ou outro falando da quarta geração, quinta geração, possivelmente a sexta, tudo bem? Mas o que eu quero pegar com vocês aqui é justamente o critério básico da doutrina. Três gerações, tá? Primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração dos direitos fundamentais, ela visa justamente restringir a ação do Estado sobre o indivíduo. Por quê? Nós víamos um Estado absolutista. A sociedade chegou no momento que ela pediu para o Estado o seguinte: Estado, queremos liberdade. Não se intrometa nas nossas relações particulares, não se intrometa em nossas relações civis, tá? Queremos ter direitos civis, queremos ter direitos políticos. Então, o que acontece? A sociedade pediu o quê? Uma liberdade. Essa liberdade ela é negativa porque você pede para o Estado o quê? Que ele não faça algo, que ele não se intrometa. Tudo bem? Um exemplo clássico de direitos relacionados à primeira geração é justamente o direito de propriedade, direito de locomoção, direito de associação e o direito de reunião, que eu coloquei aqui no seu slide. Se você quiser copiar, dá um pausa no vídeo, pode anotar à vontade, tá bom? Os direitos de segunda geração, por outro lado, nós chamamos, a doutrina costuma dizer que é o retorno do pêndulo, né? Porque, por um lado, o pêndulo, quando ele vai para um extremo. Liberdade e o quê? Negativo, tá? Agora, ele retorna para um outro extremo e ele fala o seguinte: Estado, pelo amor de Deus, nos ajude. A sociedade hoje, nós, indivíduos, hoje eu, indivíduo, eu quero uma ajuda sua. Eu quero um tratamento igualitário. Eu quero que o Estado ele tenha prestações positivas. Vinícius, como assim? Esses direitos de segunda geração, eles têm como valor a igualdade, tá? Tem como fonte a igualdade. São exemplos, né, como eu coloquei no seu slide, são exemplos de direitos de segunda geração
direitos econômicos, sociais, culturais. Então, quando você fala em educação, quando você fala em saúde, quando você fala em trabalho, são exemplos de direitos de segunda geração. Já os direitos de terceira geração são aqueles direitos que você visa uma questão coletiva. São direitos focados no transindividual, supraindividual. Você não foca apenas em um indivíduo como na segunda geração. Você foca agora o quê? Numa coletividade. É transindividual, tá? Para essa geração, é bem comum você utilizar a expressão solidariedade ou fraternidade, tá? E são exemplos desses direitos, direito do consumidor, meio ambiente, tudo bem? Vinícius, em tese, o que você está me dizendo? Vamos lá, vamos retornar à nossa conversa. A sociedade, ela provinha de um Estado absolutista. A sociedade, ela provinha de um Estado absolutista. Então, como primeira geração dos direitos fundamentais, o que a sociedade pediu para o Estado? Estado, nós queremos uma abstenção. Não se intrometa em nossas relações. Nós queremos ter liberdade. Nós queremos exercer direitos civis e direitos políticos. A título exemplificativo, eu quero ter direito de propriedade, um direito de reunião, um direito de locomoção. Perfeito. Só que chegou um momento que a sociedade falou o seguinte, cara, não dá. Precisamos de uma ajuda. Um indivíduo gritou, um indivíduo da sociedade ele gritou, falou, Estado, pelo amor de Deus, queremos um tratamento igualitário. Queremos um tratamento igualitário. Por favor, hoje nós queremos uma atuação pelo Estado. Queremos uma igualdade e que ele foque em questões positivas. Antes era o quê? Um critério negativo, agora é positivo, prestacional. Então nós queremos direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. A título exemplificativo, eu tenho educação, saúde, trabalho. Tá? Por fim, terceira geração, também é imposta ao Estado um dever de atuação, só que agora focado numa questão mais ampla. Queremos um ideal coletivo, um ideal plurimo, tá? Queremos focar não apenas no indivíduo apenas, agora, mas sim toda a sociedade, entendeu? Então, hoje, nós focamos em direitos difusos e direitos coletivos, a título exemplificativo, consumidor e meio ambiente, tá? Então, nesse primeiro momento, presta muita atenção, porque questões de prova, elas falam justamente em geração e elas falam em direitos. Então, é bem natural cair em prova uma questão relacionada ao seguinte. Cara, primeira geração é um direito social? Não. Primeira geração é um direito à liberdade prestacional negativa, tá? Então, preste atenção, tá? Primeira geração não é social. Primeira geração é liberdade, um estado negativo. Segunda geração não é um estado negativo, é um estado positivo, tá? Enfim, preste atenção. Preste atenção. Copia esse quadrinho que eu coloquei aqui na tela para vocês, tá? Um tema também bem comum, quando o assunto é direitos fundamentais, é justamente o ponto das características. Vinícius, características tá? Nós temos aqui uma sequência de características. Você vai certamente pegar um livro e vai ver características distintas. Mas o que há de padrão, o que há de comum nas características, são estas daqui, tá? Primeiro, universalidade, historicidade, indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, relatividade ou limitabilidade, complementariedade, concorrência, efetividade e proibição do retrocesso. Toma muito cuidado, porque quando o assunto é de direitos fundamentais, também é bem comum cair em prova justamente suas características, tá? Então, como primeira característica, eu quero apresentar a vocês a universalidade. Num primeiro aspecto, sim, os direitos fundamentais, eles são comuns a todos os seres humanos. Agora, eu tenho que observar a sua particularidade. Como assim, Vinícius? De fato, para todos os seres humanos, existe um núcleo mínimo existencial, um núcleo mínimo de direitos. Entretanto, alguns direitos, em que pese fundamentais, vão ser direcionados apenas a determinado grupo, apenas a um determinado coletivo de pessoas. Entenderam? Exemplo, quando você ler na Constituição o artigo 7º, ele trabalha com os direitos dos trabalhadores. Tudo bem? Então, somente os trabalhadores urbanos e rurais, também alguns domésticos ali listados e alguns servidores, vão ter direitos àquilo.
tá? Então, universalidade é todos os seres humanos, como regra, são destinatários dos direitos fundamentais. Entretanto, em certos momentos, alguns direitos fundamentais eles serão focados apenas em questões particulares, tá? A nossa segunda característica é a historicidade. Nós conversamos agora há pouco sobre as gerações. Se nós vimos que os direitos fundamentais eles surgem ao longo das gerações, significa dizer o quê? Que a historicidade ela apresenta que os direitos eles são mutáveis. Eles, ao longo do tempo, eles foram surgindo. A sociedade não adquiriu todos os direitos em um único momento. Ao longo dos seus passos, ela foi adquirindo direitos. Tudo bem? Outro exemplo, indivisibilidade. Sim, você observa os direitos como se fosse um conjunto único, tá? Você não observa eles de maneira isolada, você observa ele como um conjunto único. Olha o conceito que eu apresentei para vocês. Os direitos fundamentais são indivisíveis, isto é, formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente, mas sim integrando um conjunto único, indivisível de direitos. Tá? Preste atenção com esses conceitos, porque a prova ela costuma cobrar. Inalienabilidade e imprescritibilidade. Também são duas características importantes. O primeiro é inalienabilidade. Você não pode negociar, você não pode transferir justamente a titularidade dos seus direitos. Bom, você tem direito à personalidade, você tem direito à vida. Você pode vender o seu direito à vida a alguém? Você não pode negociar seu direito à vida. Você pode vender o seu direito à saúde a alguém? Não. Imagine você vender o seu direito à vida para alguém e a pessoa decidir que, então vou matar ela porque agora eu sou o dono dessa vida. É um exemplo bobo? É. Mas é um exemplo, tá? Imprescritibilidade. A imprescritibilidade ela é característica do seguinte: não importa o tempo. Se você não exercer os direitos fundamentais, você não perde. Aqui, ó. Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo, sendo sempre exigíveis. Essa característica decorre do fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos, não podendo ser alcançados pela prescrição. Perfeito? Presta muita atenção, por quê? Se alguém, porventura, utilizar a sua imagem, mesmo que não autorizada, você pode reclamar? Pode. Passado um ano você pode? Pode. 5 anos você pode? Pode. 50 anos você pode? Pode. Então vamos lá, gente. Outra característica que nós temos dos direitos fundamentais é a famosa irrenunciabilidade e também nós temos à frente a relatividade ou limitabilidade. No que se refere à irrenunciabilidade, é o seguinte: o titular do direito fundamental não pode dispor do direito. Exemplo, você tem direito à vida, você não tem direito à morte. Você pode dispor do seu direito à vida? Não. Entendeu? Eu tenho direito à imagem, eu tenho direito à vida privada. Eu posso dispor do meu direito? Não. Mas neste caso, eu posso deixar de exercê-lo. Como assim, Vinícius? Eu posso praticar uma autolimitação voluntária. Exemplo, você tem direito à privacidade, mas você pode abdicar dessa privacidade no caso de um reality show. Entendeu? Com relação à relatividade e limitabilidade dos direitos fundamentais, é o seguinte: como regra, não existe um direito fundamental absoluto. Até o direito à vida, nós vamos ver na Constituição, na leitura do artigo 5º, que é possível você cercear. Quando? Bom, em caso de guerra declarada, cabe pena de morte. Beleza. Em algumas situações, mesmo que você pratique crimes contra a vida, haverá uma excludente de licitude. A legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, tudo bem? Então, como regra, sim, os direitos são relativos. Entretanto, como toda regra existe sua exceção, existem direitos absolutos? Existem. A nossa Constituição ela apresenta que, exemplo, no artigo 5º, inciso 3º, ele fala que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é um exemplo de direito absoluto. Você não vai enxergar no ordenamento jurídico nenhuma permissão para uma tortura, um tratamento desumano ou degradante. Tudo bem? Então, relatividade, como regra, os direitos são relativos. Tudo bem? Perfeito. Dando continuidade,
Complementariedade. Os direitos eles se complementam. Você vai observar que as gerações, os direitos de cada geração, eles se complementam. Por isso eles são chamados de gerações. Tá? Aqui, complementariedade. A plena efetivação dos direitos fundamentais deve considerar que eles compõem um sistema único. Nessa ótica, diferente direito das diferentes dimensões se complementam e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. Sim, de fato, os direitos se complementam. Tá? Existe direito à liberdade, o direito à vida com o direito à saúde, com liberdade, eles têm confronto ou eles se complementam? Eles se complementam. Tá? Concorrência. Concorrência, entenda, você pode exercê-lo de maneira cumulativa, de maneiras concorrentes. Então, um não exclui o outro. Tá? Efetividade. O Estado, o poder público, ele tem que fazer de tudo para concretizar, para efetivar os direitos fundamentais. Por fim, proibição de retrocesso. É o seguinte, nós vimos que os direitos fundamentais eles surgiram ao longo da história, ao longo do passo a passo da sociedade. Então, se a sociedade deu um passo para frente e adquiriu um determinado direito, você não pode o quê? Retroceder. Você não pode retroagir. Você não pode dar um passo para trás justamente porque senão você iria enfraquecer ou iria suprimir um determinado direito. Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Eficácia dos direitos fundamentais. Quando o tema é eficácia dos direitos fundamentais, isso aqui é muito cobrado em prova. Tome muito cuidado porque, naturalmente, a doutrina apresenta dois. A eficácia vertical e a eficácia horizontal, desculpa. Tá? Entretanto, a parte da doutrina também, uma outra doutrina, que apresenta eficácia diagonal. Por quê? Quando nós fazemos uma referência à eficácia vertical, significa dizer que o Estado e o indivíduo e o particular estão em posições distintas. Existe uma eficácia vertical. Nas relações entre Estado e indivíduo, existe uma relação vertical, tá bom? Agora, quando a eficácia é horizontal, eu estou dizendo que os particulares estão em pé de igualdade. Quando o assunto é eficácia vertical, o Estado está acima do indivíduo. Quando o assunto é eficácia horizontal, o particular está no mesmo pé de igualdade com o outro particular. Pense, por exemplo, num contrato de uma prestação de um serviço. Tá? Você vai comprar um serviço de, sei lá, TV a cabo. Cara, se você quer uma prestação de um serviço, tá, você recebe pelo serviço, você paga por ele. Se você não pagar, você não recebe. Tudo bem? Então você vai observar que existe um equilíbrio. Com relação a essa eficácia diagonal, a referência que a doutrina apresenta é justamente relações que existem entre particulares, só que num aspecto o quê? Trabalhista. Por mais que sejam duas pessoas particulares atuando ali, em razão do poder econômico que o empregador ele tem, existe um certo desnível. E nisso nós chamamos de eficácia diagonal, tá bom? Então, com relação ao tema eficácia dos direitos fundamentais, preste atenção. A prova ela é simplesmente literal e ela fala: quando que se dá uma eficácia vertical? Quando existe o quê? Estado e indivíduo. O Estado está acima do indivíduo. Eficácia horizontal. Existe o quê? Particular com particular. E eficácia diagonal, um certo desnível na relação entre particulares, tá? Beleza? Por fim, chegando à reta final do nosso estudo, direitos fundamentais na Constituição Federal de 88. O título 2º da Constituição, ele apresenta os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, tá? Você vai observar que da leitura do artigo 5º ao artigo 17, ele apresenta 5 capítulos. O primeiro, direitos e deveres individuais e coletivos. O segundo, direitos sociais. O terceiro, direito à nacionalidade. O quarto, direitos políticos. E o quinto, os direitos relacionados à existência, organização e participação dos partidos políticos. Tá bom? Pessoal, então, para realmente massificar o nosso conhecimento, para nós marcarmos o X correto da questão, vamos à questãozinha de prova? Vamos lá. A primeira é TJ, considerando-se o surgimento e a evolução dos direitos fundamentais em gerações, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado pela doutrina de segunda geração? Não. O direito ao meio ambiente é considerado pela terceira geração. Perfeito? Então, a resposta estaria o quê? Errado. E a característica da universalidade consiste
em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais, sem distinção, errado. Como regra, a universalidade, sim, todos os seres humanos são destinatários do direito. Agora, observe as particularidades. Direito do trabalhador, somente o trabalhador tem direito, tá? Então também estaria errada essa resposta. Vamos lá. Resposta errada. Perfeito. Pessoal, está aqui meu muito obrigado. Obrigado por vocês participarem desse vídeo. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também com algum amigo, tá, que queira fazer um concurso público. E continue verificando os outros vídeos, porque o ideal aqui é garantir justamente a sua aprovação no concurso. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Até o próximo vídeo.